Fala, meus amigos, chegamos então para a terceira rodada da Liga dos Campeões da Europa, a UEFA Champions League. Vamos então vamos primeiramente fazer esse pré-jogo, né, antes dessa terceira rodada. Vamos dar o palpite aí, teremos Manchester City e Galatasaray. Tá na hora do Manchester City vencer, cara. Tá na hora do Manchester City vencer, né, para tentar ir para o segundo turno da fase de grupos da UEFA Champions League bem melhor do que foi nesse primeiro turno, né? 2 jogos, já 2 derrotas, né? Enfim. Então teremos Manchester City e Galatasaray. Creio eu que deu Manchester, mas do jeito que tá o Manchester, eu acho que vai dar o Galatasaray, hein? Teremos Slavia Praha e Real Betis. Obviamente eu acho que vai dar o Betis, cara. Eu acho que dá o Real Betis em cima do Slavia Praha, pelo grupo A. Esse é o grupo A, hein? Vamos lá pro grupo B. Tottenham e RB Salzburgo. Cara, eu acho que dá o Tottenham em cima do Salzburgo, hein? Acho que dá o Tottenham em cima do RB Salzburgo, né? Enfim. Teremos também Ajax versus Bayer Leverkusen. É um jogo bem interessante entre Ajax e Bayer Leverkusen. Acho que dá empate ou dá vitória pro Ajax, né? Enfim. Vamos pro grupo C. Juventus e Genk. A Juventus precisa vencer também para ir melhor para o segundo turno da Liga dos Campeões, da fase de grupos, né, da UEFA Champions League. Né, se vencer o Genk vai estar mais tranquilo. O Paris Saint-Germain pega o Dinamo Zagreb. Cara, o Paris precisa vencer também, né, o Dinamo aí, para ir para o segundo turno bem tranquilo também na fase de grupos da UEFA Champions League aí. Pelo grupo D agora, Real Madrid e CSKA Moscou. Acho que dá Real Madrid, de qualquer dúvidas, sem dúvidas, né? Dá Real Madrid em cima do CSKA Moscou aí. Borussia Dortmund e Olympique de Marseille. Cara, acho que dá Borussia Dortmund, hein? Mas o Olympique de Marseille tá jogando demais. O Dortmund já perdeu 2 jogos, já precisa vencer também para ir melhor para o segundo turno, né? Da Liga da UEFA Champions League, da fase de grupos. Mas eu creio que dá o Olympique de Marseille ou dá o Borussia Dortmund, enfim, ou dá empate entre esses dois aí. Vamos pro grupo E. Bayern de Munique e Apoel. O Bayern de Munique não tá tão ruim, né? Perdeu na primeira, né? Tomou um chocolataço do Barcelona, mas na segunda rodada venceu o Mônaco tranquilo, né? Tem 3 pontos, né? Vai jogar contra o Apoel, que provavelmente vai vencer do Apoel aí, e vai mais tranquilo também para o segundo turno da Liga da UEFA Champions League na fase de grupos. Eu creio que dê o Bayern de Munique em cima do Apoel hoje. Teremos Barcelona e Mônaco. O Barça está mais tranquilo, né? Tá invicto ainda, né? Não perdeu nenhum jogo, né? 2 jogos, 2 vitórias, né? Então acho que para cima do Mônaco vai jogar bem mais do que jogou contra o Bayern e contra o Apoel, né? Então, eu acho que deu o Barça, eu acho que dá o Barcelona em cima do Mônaco aí. Pelo grupo F, Inter de Milão e Basel. Acho que dá Inter de Milão em cima do Basel, né? Inter mais forte. Enfim. Teremos Sevilha e Benfica. Acho que esse jogo dá empate entre esses dois, ou dá vitória para o Sevilha, ou vai dar Benfica aí. Pelo grupo G, Chelsea e Zenit. Cara, eu acho que dá o Chelsea, hein? Eu acho que dá o Chelsea em cima do Zenit. Aí o Chelsea é bem mais forte do que o Zenit, né? Em questão de força, né? O Chelsea é mais time do que o Zenit. Mas nada tudo pode surpreender, né? O Zenit também pode melhorar e acabar vencendo o Chelsea aí nessa segunda rodada, nessa última rodada do primeiro turno da fase de grupos da Champions League. Roma e Lokomotiv Moscou. Cara, eu acho que dá empate, hein? Entre Roma e Lokomotiv Moscou aí. Eu acho que dá empate entre Lokomotiv Moscou e Roma. Vamos lá pro grupo H. Manchester United versus Porto e Shakhtar Donetsk versus Wolfsburg. Acho que entre Manchester United e Porto, acho que dá o Manchester, né? O Manchester aí precisa vencer também, né? Então acho que dá, de qualquer forma, o Manchester em cima do Porto aí. Shakhtar Donetsk e Wolfsburg, acho que esses dois jogos, esses dois times vai ser um jogo bem pegado, hein? Acho que vai dar empate entre esses dois aí, né? Porque o Wolfsburg não é um time fraco, é um time bom. O Shakhtar Donetsk também é um time bom, né? Tem brasileiros ali também, né? Enfim. Então acho que dá o Wolfsburg em cima do... ou dá empate, né? Entre esses dois aí.
Vamos passar a fase de grupos, como tá? Lá pelo grupo A. Ó, Real Betis tem 6 pontos, é o primeiro. Slavia Praha é o segundo colocado com 4 pontos. Galatasaray tem 1 ponto e está em terceiro. E o Manchester City, nenhum ponto, está em quarto. Imagina o City terminar em quarto lugar na fase de grupos, principalmente o primeiro turno da fase de grupos. Seria ruim, hein? E aí é tudo ou nada nas 3 últimas rodadas da fase de grupos aí, né? Da Liga dos Campeões aí. Grupo B, Ajax é o primeiro com 4 pontos, Tottenham é o segundo colocado também com 4 pontos, o Bayer Leverkusen tem 3 pontos, é o terceiro colocado, e o Salzburgo tem nenhum ponto e é o quarto colocado. A IB Salzburgo é outro também que sofre aí, por enquanto, nessa Liga dos Campeões da Europa. Grupo C, Dinamo Zagreb tem 6 pontos, é o primeiro, Paris Saint-Germain tem 2 pontos, é o segundo, né? O Paris já empatou 2 jogos, né? Por isso que é fundamental o Paris Saint-Germain vencer. A Juventus empatou um jogo e perdeu outro. Também é fundamental a Juventus vencer para passar de fase, né? Para ir pelo menos Paris Saint-Germain e Juventus para as oitavas de finais da Liga dos Campeões aí. Então, Paris Saint-Germain tem 2 pontos, é o segundo colocado. A Juventus tem 1 ponto, é o terceiro colocado. E o Genk tem 1 ponto, é o quarto colocado aí no grupo C. Grupo D, Real Madrid tem 6 pontos, é o primeiro colocado. Olympique de Marseille, 3 pontos, é o segundo colocado. CSKA Moscou é o terceiro colocado com 3 pontos. E o Borussia Dortmund tem nenhum ponto, é o quarto colocado. Olha como a situação complica para o Dortmund, para o Borussia Dortmund. O Borussia tem que vencer essa última rodada do primeiro turno e jogar para vencer as 3 últimas rodadas também do segundo turno da fase de grupos da Liga dos Campeões para tentar se classificar juntamente com o Real Madrid aí. Vamos lá para o grupo E. Barcelona tem 6 pontos, é o primeiro colocado, né? O Barça que só sofreu 1 gol nessa fase de grupos da Liga dos Campeões, justamente foi contra o Apoel, né? O Mônaco tem 3 pontos, é o segundo colocado. O Bayern de Munique também tem 3 pontos, é o terceiro colocado. E o Apoel tem nenhum ponto, é o quarto colocado aí na fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, no grupo E, né? Vamos lá para o grupo F. Inter de Milão tem 6 pontos, é o primeiro, né? O Sevilha tem 3 pontos, é o segundo. O Benfica também tem 3 pontos, é o terceiro. E o Basel tem nenhum ponto, é o quarto colocado no grupo F da Champions League. Grupo G, Lokomotiv Moscou, 4 pontos. Lokomotiv Moscou tem 4 pontos, é o primeiro. Roma também tem 4 pontos, é o segundo colocado. Chelsea tem 2 pontos, é o terceiro colocado. E o Zenit tem nenhum ponto, é o quarto colocado aí no grupo G da UEFA Champions League aí. Grupo H, Shakhtar Donetsk tem 4 pontos, é o primeiro. Wolfsburg tem 3 pontos, é o segundo colocado. Manchester United, 3 pontos, é o terceiro colocado. E o Porto, 1 ponto, é o quarto colocado. Aí o Porto só tem 1 ponto, por isso que o Manchester United precisa vencer o Porto. Aproveitar que o Porto está com 1 ponto só, porque se vencer vai a 6 pontos, né, o Manchester. E se entre Shakhtar Donetsk e Wolfsburg empatar, o Manchester assume a liderança do grupo H. Então, pessoal, esses são os jogos da Liga dos Campeões da Europa. Esses também são os grupos da Champions League, né? Então, os artilheiros da Liga dos Campeões, por enquanto, é o Lionel Messi, David Neres. O Messi tem 4 gols, o Neres tem 3 gols e o Embo tem também 3 gols aí do Dinamo Zagreb. Então, é isso, pessoal. É isso. Já mostrei também para vocês a segunda rodada. Já mostrei para vocês também não mostrei o campeonato, a fase de grupos, né? Só mostrei ao resultado da segunda rodada da Liga Europa, né? Da Europa League aí. Então vamos mostrar a fase de grupos, né? Como tá. O Everton tem 4 pontos, é o primeiro. O Olympique o Lyon tem 3 pontos, é o segundo. O Vissel Kobe tem 3 pontos, é o terceiro. E o Mais tem 1 ponto, é o quarto colocado no grupo A. Pelo grupo B, o Lazio tem 6 pontos, é o primeiro. O Valência tem 3 pontos, é o segundo. O Los Angeles tem 1 ponto, é o terceiro. E o Sport tem 1 ponto, é o quarto. Pelo grupo C, o West Ham tem 4 pontos, é o primeiro. Besiktas também tem 4 pontos, é o segundo. Clube Bruges tem 1 ponto, é o terceiro. E o Napoli tem 1 ponto, é o quarto aí no grupo C. Pelo grupo D, Arsenal tem 6 pontos, é o primeiro. Istambul Basaksehir 3 pontos, é o segundo. Copenhague 3 pontos, é o terceiro. E Stade Rennais é o quarto colocado com nenhum ponto aí no grupo D. Pelo grupo E,
Atlético Bilbao tem 4 pontos, é o primeiro. Crystal Palace também tem 4 pontos, é o segundo colocado. Montpellier tem 3 pontos, é o terceiro colocado. E o Dinamo de Kiev tem nenhum ponto, é o quarto colocado aí, no grupo E. Pelo grupo F, Feyenoord tem 4 pontos, é o primeiro. Atalanta tem 3 pontos, é o segundo. Eintracht Frankfurt, 3 pontos, é o terceiro. E o Nice tem 1 ponto, é o quarto colocado no grupo F. Pelo grupo G, Atlético de Madrid, 6 pontos, é o primeiro. PAOK, 4 pontos, é o segundo. Lille, 1 ponto, é o terceiro. Fenerbahçe, 0 pontos, é o quarto colocado aí com nenhum ponto aí o Fenerbahçe. Coitado, hein? No grupo G. Grupo H, Real Sociedad tem 6 pontos, é o primeiro. Olympiacos, 3 pontos, é o segundo. Hellas Verona, 3 pontos, é o terceiro. E Saint-Étienne é o quarto com nenhum ponto no grupo H. Pelo grupo I, Vila Real tem 6 pontos, é o primeiro. Colônia, 3 pontos, é o segundo. Pontos, é o terceiro. E Young Boys, nenhum ponto, é o quarto colocado. Pelo grupo J, Borussia Mönchengladbach, 4 pontos, é o primeiro. Wolverhampton tem 4 pontos, é o segundo. Victoria Plzen, 3 pontos, é o terceiro. E o Celtic tem nenhum ponto, é o quarto colocado no grupo J. Pelo grupo K, PSV, 6 pontos, é o primeiro. Milan, 6 pontos, é o segundo. Leipzig, nenhum ponto, é o terceiro. E Real Valladolid, nenhum ponto, é o quarto colocado aí. Pelo último grupo da Liga da Europa, temos o Liverpool com 6 pontos, é o primeiro. O Nantes com 6 pontos, é o segundo. Sassuolo, nenhum ponto, é o terceiro. E o Hoffenheim, nenhum ponto, é o quarto colocado aí. Então, esse é os grupos também da Liga Europa, né? Não mostrei, só tinha mostrado para vocês o resultado da segunda rodada, não mostrei para vocês os grupos como tá. Né? Os artilheiros é o Aubameyang do Arsenal com 3 gols, Laporte do Montpellier com 3 gols e o Modeste do Colônia também com 3 gols aí. Então, pessoal, falou, gente. Até daqui a pouco com a Liga dos Campeões aí. Fui e é nóis.